O capítulo 1154 de One Piece entregou uma das maiores bombas da história do mangá, a revelação completa de Rox D. Shebeck. Após 7 anos desde a sua primeira menção, ele finalmente apareceu em flashback ainda antes de se tornar capitão dos lendários Piratas Rocks durante uma visita a Elbaf. Foi lá que ele conheceu Loki, o filho amaldiçoado de Harold, com quem parece ter se encontrado durante o Reverie de 56 anos atrás, cenário do infame incidente em que Rox matou um almirante da marinha, se tornando um dos homens mais procurados do mundo. Quanto será a recompensa desse homem por isso? Pouco se sabe sobre o que realmente aconteceu no Reverie de 56 anos atrás, o evento em que os deuses do mundo começaram a temer um único homem, Rox D. Shebeck. No topo da brutalidade do caos, esse foi o momento em que o mundo começou a mudar silenciosamente nos bastidores, muito antes de Gold Roger ou do surgimento dos imperadores. Segundo registros, um almirante da marinha foi morto brutalmente durante esse encontro histórico pelas mãos desse mesmo homem, um ato ousado que abalou a estrutura do governo mundial. Mas e se essa vítima não fosse apenas mais um nome apagado da história? E se o almirante assassinado por Rox fosse o pai do atual almirante de frota Akainu? Isso explicaria muita coisa. O ódio ardente de Akainu por piratas seria tanto uma questão de dever, mas também algo pessoal, enraizado em uma perda irreparável, num trauma de infância que moldou o seu senso de justiça absoluta. Nos últimos arcos, Oda vinha aprofundando cada vez mais cada um dos almirantes, e como se não bastasse, a linhagem de Akainu está lentamente ganhando forma no presente da obra. A jovem marinheira Hibari já vem sendo especulada como sua provável filha, sugerindo que o Oda quer sim explorar o legado da família Sakazuki. Nesse vídeo, vamos conectar os pontos entre Rox, o Reverie de 56 anos atrás, a linhagem de Akainu e sua motivação para entender como o massacre do passado pode ter gerado esse ciclo de ódio e o estopim da justiça absoluta. E como bônus, vamos especular o valor da recompensa de Rox D. Shebeck ao final da sua vida. Tudo isso não antes de você deixar o seu like e clicar no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece e ainda ajudar o canal a alcançar a marca dos 900 mil inscritos. Estamos na reta final porque faltam apenas 9 mil inscritos. Nos últimos anos, Eiichiro Oda tem demonstrado um interesse claro em aprofundar a história e a personalidade dos almirantes, algo que no passado era deixado apenas nas entrelinhas. Em Egghead, Kizaru deixou de ser apenas o enigmático Homem de Luz para revelar sua conflituosa lealdade a Vegapunk e ao governo mundial, além de demonstrar emoções que raramente vimos no personagem. Em flashback, vimos Kizaru criar um laço de amizade com Vegapunk, Kuma, Bonnie e Sentomaru quando ambos passavam o tempo em Egghead e se divertiam em meio ao trabalho, chegando ao ponto de todos eles dançarem ao som da música de Nika. Já em Hachinoso, Aokiji ganhou uma nova camada ao mostrar o seu papel duvidoso na tripulação de Barba Negra e sua relação com seu antigo mentor, Monkey D. Garp. Descobrimos que, no passado, Garp treinou Aokiji quando este ainda era apenas um jovem marinheiro, chegando a ser quase um segundo pai para o futuro almirante do gelo. Até mesmo Aramaki e Fujitora, os dois almirantes mais recentes, foram mais desenvolvidos na SBS do volume 110, onde o Oda revelou detalhes sobre suas origens, personalidades e o contraste entre seus conceitos de justiça e os da velha guarda da marinha. Antes de se tornarem almirantes da marinha, tanto Fujitora quanto Aramaki tinham passados conturbados e intensos. Aramaki, originário do South Blue, atuava como policial no reino de Taya até se envolver em um grande incidente envolvendo uma mulher, o que o levou à prisão. Mesmo encarcerado, sua força extraordinária chamou a atenção do governo mundial, que o recrutou diretamente por meio do sistema de alistamento militar mundial, concedendo-lhe uma promoção especial ao posto de almirante. Já Fujitora, nascido no West Blue, perdeu tudo em uma casa de apostas na ilha Twin Snake e atuava como guarda-costas em um local que foi comprado pelo governo mundial por uma grande quantia. Antes disso, ele havia sido chefe de defesa militar no reino de Adi, um país extinto da Grand Line destruído por uma guerra. Como consequência do conflito, Fujitora tornou-se um criminoso de guerra significativo, algo que o governo mundial ainda desconhece. Então,
podemos ver como o Oda ele vem dando espaço para explorar o passado e as motivações de cada um dos almirantes da Marinha. E coincidentemente ou não, o único e mais importante que resta ser aprofundado é o almirante de frota Akainu, um dos personagens mais importantes e polarizados da série. Portanto, considerando o destaque que os outros almirantes estão recebendo, é natural esperar que o passado de Akainu também venha à tona, principalmente em torno de sua motivação extrema contra piratas. A forma como Oda vem construindo essas narrativas paralelas parece apontar para algo muito pessoal na história de Akainu. E talvez o misterioso incidente do Reverie de 56 anos atrás seja a peça que falta para entendermos completamente o que moldou a sua rígida noção de justiça absoluta. Mas antes de falarmos da geração anterior ao Akainu, precisamos falar sobre a geração futura. A jovem marinheira Hibari parece ser filha de Akainu. Essa é uma teoria antiga, muito bem fundamentada, e os motivos para isso são o seguinte. A personagem Hibari, membro da SWORD, tem gerado bastante debate entre os fãs desde a sua introdução. E um dos motivos é a crescente suspeita de que ela possa ser filha de Sakazuki. Entre os indícios mais comentados está o fato de Hibari falar com o exato mesmo sotaque de Hiroshima que Akainu utiliza, algo bastante específico e pouco comum entre os personagens da série. Na verdade, os dois são os únicos que compartilham desse mesmo sotaque em toda a série. Coincidência? Acho que não! Além disso, sua relação próxima, para não dizer quase íntima até demais com Kobe, alguém com uma visão de justiça oposta de Akainu, pode representar simbolicamente o choque de gerações e ideologias dentro da Marinha, algo que teria ainda mais peso se ela fosse de fato descendente direta do almirante de frota. Também chama a atenção o cuidado que Oda dá a ela em momentos importantes da história, o que não é comum para personagens de apoio sem maior relevância futura. Se Hibari for mesmo filha de Akainu, isso abriria margem para o mangá explorar as contradições entre o pai, que defende uma justiça implacável, e a filha mais liberal, servindo como uma ponte para desenvolver o passado do almirante, sua origem familiar e talvez até as cicatrizes emocionais que o tornaram o homem mais duro da Marinha. Talvez você não saiba, mas o Akainu pode ser duro e ainda por cima quente às vezes. Até o momento, sabemos muito pouco sobre o passado de Akainu. Na verdade, a única coisa que temos é uma imagem desenhada pelo Oda de quando ele ainda era apenas uma criança. Podemos ver na imagem um jovem Akainu maltrapilho segurando uma faca na mão, sangue espalhado pela sua roupa, uma expressão muito séria e um boné escrito Justiça. Então, por mais bandido que o Akainu pudesse parecer com essa cara de criança mal encarada, é muito provável que desde essa idade ele já tivesse a visão de justiça absoluta que ele tem hoje. E talvez o motivo disso venha desde quando o garoto se conhece por gente, desde quando ele soube o motivo pelo qual o seu pai foi morto. Akainu sempre teve essa sede insaciável por justiça desde criança, porque quando ele nasceu, o seu pai já havia sido morto por um pirata e devido a uma injustiça. Na verdade, quando a gente para pensar, a primeira coisa que sempre vinha na nossa cabeça quando a gente pensava no motivo que justificasse o Akainu ter esse senso de justiça absoluta era a possibilidade do Akainu ter tido os seus pais, ou pelo menos um dos seus pais, mortos por piratas. Mas a gente nunca pensava que seria pelas mãos de um pirata tão importante assim. E não se enganem, por mais que Rox não fosse um pirata procurado na época, e talvez isso entrasse em contradição com o ódio do Akainu por piratas, Rox foi alguém que se desviou do caminho correto e veio a se tornar um pirata. Então, na visão de uma criança como o Akainu, é isso que vale no fim das contas. Sustentada então a ideia de que o Oda certamente vai explorar o passado do Akainu, não apenas por ele ser um dos principais antagonistas da série e isso ser um motivo por si só, mas pelo Oda estar fazendo isso com todos os demais almirantes também, vamos então falar sobre o incidente ocorrido no Reverie de 56 anos atrás. Descobrimos então que Rox participou do Reverie de 56 anos atrás. Isso por si só já é um ponto que merece a nossa atenção. Se Rox participou de forma oficial do Reverie, isso sugere que ele fosse um rei legítimo antes de assassinar o almirante em questão e se tornar um pirata procurado.
Como eu comentei no vídeo passado, esse é um detalhe interessante, já que Barba Negra, confirmado como filho de Rox, parece estar seguindo os mesmos passos, mas numa direção contrária à de seu pai. Ambos possuem o mesmo objetivo de conquistar o mundo inteiro para si, em outras palavras, se tornar o rei do mundo, mas enquanto Rox parece ter sido um rei antes de se tornar um pirata procurado, Barba Negra começou se tornando um pirata procurado para depois buscar o título de rei. Sabemos que Barba Negra pretende fazer com que a ilha de Ratinosso, sua principal base, seja reconhecida como um reino legítimo pelo governo. E caso isso aconteça, quem sabe através de uma troca pela vida do herói Monk de Garp, que continua vivo e mantido sob cárcere privado, Barba Negra teria acesso oficial à Terra Sagrada de Marijoa, ficando assim um passo mais próximo do trono vazio e do título de Rei do Mundo. Então, por que diabo Shebek, que já era um rei pelo menos em tese, decidiu jogar tudo pro alto, assassinar um almirante e se tornar um pirata procurado? Por que ele faria isso, tendo justamente aquilo que seu filho almeja ter hoje, acesso à Terra Sagrada? Talvez a resposta para isso seja a seguinte: Rox não tinha o poder militar que Barba Negra tem hoje. Barba Negra criou um verdadeiro império sob seu nome antes de almejar tomar o trono vazio. E parece ter sido exatamente isso que Rox decidiu fazer depois do incidente de Marijoa. Se repararmos bem, 8 anos após aquele incidente, Rox ainda não havia formalizado a criação dos Piratas Rox, mas já possuía como parte do seu grupo 2 dos maiores nomes da pirataria das próximas décadas, Barba Branca e o Leão Dourado. E talvez o motivo para que Rox tenha ido até Elbaf tenha sido para convidar Harold para fazer parte do seu futuro bando dos Piratas Rox. Já uma outra pergunta em aberto é: o que fez Rox se virar contra o mundo? Se ele já era um rei reconhecido pelo governo, podendo fazer parte da alta cúpula do mundo, o que o fez se virar contra a Marinha e o governo mundial? Bom, se eu fosse dar um palpite, pode ser que durante aquele fatídico dia, Rox tenha se deparado com a única figura que ele jamais poderia ver, Imu-sama. Assim como aconteceu de Sabo e até mesmo o Apple, quem diria, né, terem presenciado a existência de Imu durante o último Reverie, pode ser que Rox tenha presenciado o mesmo. Talvez isso tenha feito Rox perceber que todo aquele suposto equilíbrio de poder entre os reinos fosse na verdade uma grande farsa. Talvez por isso, logo após essa descoberta, ele tenha tido uma reação tão abrupta de se virar contra a Marinha, assassinado um almirante e desaparecer durante anos. Se ele quisesse tomar o trono de verdade, ele precisaria começar de novo. Mas afinal, como isso se conecta com o atual almirante de frota, Akainu? Sabemos que esse incidente ocorreu 56 anos atrás e Akainu nasceu exatos 55 anos atrás. Ou seja, Akainu só foi nascer um ano depois daquele incidente, portanto a cronologia não ajuda muito. É diferente, por exemplo, do incidente de God Valley, em que já era sabido que Shanks tinha 1 ano de idade nessa mesma época. Aqui nesse caso, Akainu ainda levaria cerca de mais 1 ano até ele nascer. Porém, como eu comentei no último vídeo, isso não chega a ser um impeditivo para a teoria. Isso porque, no momento do incidente, a esposa do almirante em questão poderia ter recém-engravidado, levando assim quase 1 ano até o nascimento do seu filho e não gerando nenhum conflito na cronologia da história. Outro ponto de questionamento: muita gente se lembrou do Kong, o almirante de frota na época do Roger, cerca de 25 anos atrás, que hoje é comandante-chefe do governo mundial e, segundo o meu headcanon favorito, ele tem a zoa mítica do Ozaru, e que talvez ele fosse um dos almirantes na linha de defesa de Marijoa durante o incidente de 56 anos atrás. Kong até chega a aparecer no flashback de God Valley 38 anos atrás, dando ordens ao Garp direto de Marineford. Então talvez ele até já fosse almirante de frota naquela época, mas a gente tá falando de um evento que aconteceu 56 anos atrás. Então fica difícil cravar que o Kong já fosse um almirante nessa época. Caso ele já fosse um almirante, a situação fica feia para a Marinha, tendo perdido um almirante em batalha, tendo outro que poderia ter impedido. Agora, caso o almirante que foi morto fosse o único de sua época, a situação fica então menos feia para a Marinha. E nesse caso, talvez o Kong tenha assumido o título de almirante após a queda do anterior.
Lembrando que a Era dos Piratas e o Império criado pelos Imperadores só surgiu nas últimas décadas, então é provável que a Marinha não tivesse necessariamente 3 almirantes na época, talvez tivesse 2 ou apenas um mesmo, né? Lembrando que na época do Roger só existia apenas o Sengoku como almirante e o Garp, apesar de ter a força de um, tinha o título oficial de vice-almirante. De qualquer forma, Kong é o almirante mais antigo que conhecemos, então pode ser que ele tenha tido algum envolvimento, mesmo que indireto naquela época. Já outro almirante que algumas pessoas lembraram foi o Zephyr, vilão do 12º filme de One Piece e o melhor filme de One Piece, na minha opinião. Algumas pessoas teorizaram que talvez essa fosse uma oportunidade de canonizar o personagem na série, já que ele nunca foi mencionado no mangá. Mas particularmente eu acho que isso tem muito pouca chance de acontecer. A cronologia do personagem já foi muito bem estabelecida pelo Oda, então ele teria que mudar todo o passado do personagem para encaixar nesse evento de 56 anos atrás. Então eu acho muito improvável disso acontecer. É bem mais provável que o Oda decida criar um personagem novo mesmo. Nesse caso, um parente direto do Almirante Akainu. E outro detalhe que eu já ia me esquecendo de citar é como o Oda ele vem cada vez mais dando destaque às linhagens sanguíneas dos personagens e como isso está diretamente ligado com as heranças das suas vontades. O maior e mais recente exemplo disso é o próprio Rox, confirmado como pai de Barba Negra. Ambos são parentes de sangue e possuem o exato mesmo objetivo. Então talvez o mesmo também se aplique para o Akainu, tendo herdado a vontade de seu pai, um antigo almirante da Marinha. Agora, indo para o bônus que eu prometi para vocês de quanto será a recompensa de Rox de Shebeck. Afinal, assassinar um almirante com as próprias mãos é um feito único na série. O mais próximo que chegou disso foi o próprio Akainu, que derrotou o almirante Aokiji num X1 e poderia ter o matado se quisesse. Então, considerando que Rox matou um almirante, foi capitão do bando pirata mais poderoso da sua época e foi o inimigo mais poderoso que o Roger já enfrentou na vida, eu não duvidaria que esse homem superasse todas as recompensas que a gente já viu até hoje. Isso significa uma recompensa acima até mesmo das de Roger e Barba Branca, ultrapassando a casa dos 6 bilhões de berries. E um argumento que sustenta essa ideia é o famoso jogo de palavras que o Oda adora usar para as principais recompensas de One Piece, onde os números das recompensas fazem referências e são baseados nos nomes dos personagens. Então, levando em conta o nome Rox, no caso Roxu, Roku é uma das palavras usadas para o número 6, cravando assim uma recompensa na casa dos 6 bilhões de berries. Porém, fazendo uma pesquisa para esse vídeo, eu me deparei com essa fala do Brand New, dizendo que na história da pirataria nunca houve uma recompensa que superasse as de Roger e Barba Branca. Então, se o Oda for fiel a essa frase, isso significa que o Rox de Shebeck, infelizmente, não terá uma recompensa de 6 bilhões de berries. Provavelmente ele deve ficar na casa dos 5 bilhões mesmo. Ele até poderia estar acima dos 5 bilhões do Barba Branca, afinal ele foi capitão do Barba Branca, e ficando abaixo dos 5 bilhões e meio do Roger, que chegou a ser o rei dos piratas. Mas, segundo Brand New, as recompensas de Roger e Barba Branca foram as maiores já vistas na história da pirataria. Mas enfim, quanto vocês acham que era a recompensa de Shebeck e o que vocês acham sobre o almirante morto por ele ter sido um parente direto do Akainu? Deixa o feedback de vocês aqui embaixo, o seu comentário é sempre muito importante. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal clicando nos que vão aparecer aqui na tela para você, beleza? Até a próxima, tchau!